Existem épocas da vida que a gente jura de pé junto que estamos olhando para aquilo que é mais relevante, construindo nossos sonhos, tendo uma vida que vale a pena ser vivida. Só que então, algumas situações, elas começam recorrentemente a aparecer para mostrar bem na nossa cara que não é bem assim. Que são apenas distrações e que, na verdade, a gente está dando mais atenção às distrações do que às prioridades. Quer dizer, prioridade, né? Deveria ser sempre uma. E eu me encontro numa fase assim da minha vida e talvez você esteja também. Então, vamos bater um papo? Vamos falar sobre distrações, sustentar a versão que você quer se tornar? Bora lá? Olá, para você que ainda não me conhece, prazer, o meu nome é Bárbara Rodrigues e eu tava morrendo de saudade de dizer essa frase, você não sabe, não tem noção de como. Eu fiquei um ano longe do canal e agora eu tô retomando. Então, assim, esse tema, ele faz muito sentido para mim e tenho certeza que se você está aqui, vai fazer sentido para você também. Bom, a ideia é um bate-papo, reflexão, sempre trazer a minha vida como um reflexo. Você vai pegar a minha vida emprestada e vai aplicar isso na sua, aquilo que faz sentido ou não. Então, eu também quero que você deixe os comentários aí. O que você está passando, às vezes, pode me ajudar e eu espero que te ajude também. Então, o tema desse vídeo é sobre distrações e prioridade, né? Eu sou a prova viva de como as distrações elas podem ser ardilosas. Nossa, eu consegui uma palavra ótima, né? Como algo que você precisa cuidar mesmo. Não é só uma distraçãozinha, porque a gente sabe, né? Tem a distração de assistir uma série, um filme, de enrolar, procrastinar, fazer outras coisas, vem a preguiça. Mas eu não tô falando disso. Tô falando de algo que você precisa fazer a sua carreira, cuidar de situações prioritárias para você conseguir o sustento da sua família, ou progredir em questão de conhecimento, cuidar dos seus familiares, resolver problemas. Então, eu estou falando desse tipo de distração, que é uma distração que ela chega a ser nobre. Você vai olhar para ela e vai falar assim: nossa, mas eu preciso fazer isso, né? Se eu não fizer isso, que tipo de pessoa que eu sou? Então, é desse tipo de distração que eu estou falando. E o canal, ele é uma prova disso, porque lá no começo, em 2023, quando eu fiz esse canal, certinho, porque era algo que eu precisava colocar para o mundo, externalizar a minha visão, queria contribuir, e até foi a psicóloga, né, que me indicou, vai, Bárbara, você tem tanta coisa para falar, coloque isso no mundo, e eu fiz por muito tempo, segui na constância aqui, porque era algo importante para mim, mas eu não via como prioridade. No começo, sim. Depois, outras coisas foram aparecendo, coisas urgentes que eu precisava resolver e eu fui deixando um canal de lado. Mas agora, depois de um tempo, eu vejo que isso é algo que é prioridade na minha vida. Por que é prioridade? Estar aqui, compartilhar a minha visão, por mais que condições externas às vezes não sejam favoráveis, é algo que a minha essência pede. E ela pede muito, tanto que eu tava com muita saudade de estar aqui com você, deixa ladinho aqui da tela, mas eu fui deixando, porque eu precisava fazer outras coisas, eu precisava configurar a minha mentoria, depois veio a consultoria de imagem e estilo, dar atenção para as minhas alunas, e eu fui deixando de lado. Fui deixando de lado, fui deixando de lado. E aí passou um ano. Então, assim, o que é na sua vida hoje que você precisa olhar com mais cuidado, porque é algo sutil, que às vezes não vai ficar gritando para você, né? E uma analogia muito boa que eu ouvi dias atrás e
que ajuda a ilustrar bem isso que eu tô querendo te dizer é sobre uma planta. Pensa assim, você tem um sonho, algo que você quer muito e às vezes para as outras pessoas nem é tão relevante e você tá pensando se é relevante para você. E você vai na loja, lá no Garden, e compra essa planta. Independente de como seja essa planta, você a comprou. E quando você traz para casa, ela tá ali, linda, você vai cuidando dela. Só que, se você não regar essa planta, independentemente seja essa planta, se você não cuidá-la com o que é necessário, o sol, a água, o fertilizante, ela vai morrer. Aí vem você sustentar no dia a dia aquilo que você quer. E não em um primeiro momento. Ou até mesmo depois de um tempo, mas sim um tempo significante. De novo, emprestando a minha vida. O meu caso aqui no YouTube, eu fiquei, eu acho que uns 10 meses, sendo coerente sempre. Então, eu deixei por causa de uma situação que eu precisava olhar. E não reguei mais esse canal. Vinha de vez em quando, ai, querendo me iludir, querendo falar assim: não, olha, eu tô fazendo, eu tenho tantas coisas para fazer. Não, olha eu, né? E deixei de lado. Quantas coisas na sua vida você tá deixando de lado também? E você se ilude falando: não, eu tô cuidando, mas tem coisa mais importante. Quando você vai ver, já passou o tempo. A planta já murchou. E às vezes a gente fica falando assim: ai, mas, pô, caramba, eu queria que desse certo. Mas por que pra mim não funciona? Por quê? E às vezes é sustentar. É realmente sustentar isso por um bom tempo. O tempo que você nem sabe quanto tempo é esse tempo. Papo de louco, né? Mas sim, você sustentar. Então, o que é aquilo que você não está sustentando hoje? Que você deixou de lado, que você sabe que vai mexer o ponteiro para você. O canal, para mim, mexe o ponteiro, porque é algo inexplicável. É algo que eu senti falta todos os dias, mas eu fui deixando, às vezes, pensamentos intrusivos. Falava, não, para que voltar? Não vai fazer diferença. E fui deixando, deixando, deixando. O que é isso? Eu não reguei a planta. E é difícil, porque aqui, tanto que eu deixei todos os vídeos. Se você olhar aqui o canal, tem coisa de quando eu comecei, que era essa mesma proposta agora que eu estou retomando, de falar de autoestima, desenvolvimento pessoal. Aí depois eu fui para a liderança, aí depois eu quis meio que voltar para cá e me perdi nesse caminho. Mas tá tudo bem, né? Eu até pensei em deletar alguns conteúdos, mas isso faz parte da minha história. Às vezes uma parte que eu não me orgulho muito, mas é a minha história. Porque a gente tem o costume de querer apenas o que dá certo, os louros. Esse relacionamento que a gente tem com o erro, ele é muito grave, né? Então, eu falei assim, não, vamos deixar lá. E depois eu, com essa retomada, a gente vai construindo de novo e tá tudo bem. Porque para mim, esse tempo ele foi necessário, mas eu olhando para trás, eu percebo que poderia ter sido diferente, né? Não adianta olhar para o passado, porque o passado ele só é apenas um, ele tá ali como um arquivo para você consultar e aplicar no seu presente. Para quem, né, quiçá você conseguir mudar o seu futuro. Mas sempre o que vale é o presente, né? Então, eu não estou revisitando esse passado para pegar o chicotinho. É importante você entender isso. Não revisite o seu passado para se condenar, e sim para assumir a responsabilidade de o que poderia ter sido feito e que eu vou fazer agora.
Não se engane. Você ver algo, identificar, é o primeiro passo. Mas para mudar, de fato, você precisa colocar uma ação. Eu já tenho uma ação aqui, que é pelo menos dar seguimento nesse canal nos 4 meses no mínimo, tá? Para eu quebrar um padrão. Depois eu posso falar com vocês sobre isso, sobre quebrar o padrão, que para construir a vida que você quer, você tem que descombinar com a sua versão de agora. E existem processos desconfortáveis, mas que eles são necessários. Era só para retomar esse canal, trazer uma reflexão. Opa! Trazer uma reflexão com você sobre distrações e prioridades. Eu quero que você liste quais são as distrações que são nobres na sua vida. Que você olha e entende que elas são importantes, mas elas estão te desviando de algo que é muito mais profundo para você. Que tem um significado que talvez as outras pessoas não entendam, mas é relevante para você, vai mexer o ponteiro da sua existência, tá? E então eu quero que você olhe para este lugar dessas distrações, não as distrações que você já sabe. Toma vergonha na sua cara, você já sabe que é distração. Assistir a televisão aí, as séries infinitamente, ao invés de dormir, você sabe que é uma distração. Garota, não preciso falar disso, você sabe, não sabe? Agora, distrações nobres. Como fazer dinheiro. Esse é o meu caso, tá? Meu caso. Pode ser que não tenha nada a ver com você. Mas são coisas que você precisa fazer e eu precisava fazer, porém, eu não podia deixar a prioridade, a minha planta, secar. Podia fazer outras coisas. A planta, ela não precisa ser regada todos os dias. Você pode afogar a planta. Concorda comigo? Mas ela precisa ter ali, receber amor, atenção. Então, uma coisa não anula a outra. O que você está anulando em nome, né, desse algo maior, dessa urgência, dessa rotina corrida que você tem, e você jura que não tem o que fazer. Sendo que essa sua parte aí da essência, ela sabe muito bem que é só desculpinha, conversa fiada, e que tem como sim você mudar. Então olha para esse lugar de quais são as distrações e qual é a minha prioridade. Existem muitas áreas da sua vida que precisam de uma atenção. Mas você saber identificar é um passo muito importante. Então vamos lá, né? Retomando aqui, estou muito feliz. E o lema agora do canal é por uma vida que vale a pena ser vivida. Porque é o que eu realmente acredito. Que nada faz sentido se você não tem um norte. O primeiro vídeo do canal foi sobre. Primeiro vídeo desse canal, primeiro, foi sobre o piloto automático. Como eu deixei do piloto automático. Mas se você não vigia, você volta para esse lugar. Infelizmente eu voltei, mas eu tô saindo de novo. Vão comigo? Vão comigo? Seja muito bem-vinda a este canal. Se você ainda não é inscrita e faz sentido para você, bora lá, se inscrever. Assumo o compromisso perante a você de que todo sábado, às 11h30, estarei aqui para um papo rapidinho sobre a vida, sobre quesitos que talvez outras pessoas não fazem você olhar. Alguma coisa assim mais relax, que faz muito sentido. Vamos que vamos? Um beijo e até a próxima.